Olá, bem-vindo a mais um programa Entre Líderes, fazendo parte do nosso canal Falar é Fácil, um programa que tem a ver com pessoas que têm algo muito importante para compartilhar com a gente. Trabalho que faço eu, Reinaldo Passador e Nancy Assad, e a nossa convidada especial de hoje, que é a Fernanda Villa-Lobos. Seja muito bem-vinda em nosso programa, Fernanda. Muito obrigada, Reinaldo. Muito obrigada, Grata Nancy. por aceitar o nosso convite, Fernanda. É um prazer ter você aqui conosco. Prazer é meu. Fernanda é dessas pessoas que começaram na atividade publicitária, depois se apaixonou por marketing, depois entrou no campo daí das indústrias e empresas, apaixonado por esse programa, e há perto de 30 anos fazendo toda uma atuação nesse campo vasto de assim, contatos, relacionamentos, marketing. E hoje ela é a diretora-geral da Omron Healthcare, né, no Brasil. E assim, faz um trabalho extraordinário. Vou falar um pouco sobre sua vida, sobre o seu trabalho, mas tem uma trajetória bastante interessante. Construiu uma carreira com mais de 25 anos em empresas de grande porte, como Nestlé, Roche, Becton Dickinson, né, SBD, e Pátria Investimentos. E pergunta então assim, só para a gente começar a falar um pouquinho, fala um pouco sobre sua vida, essa trajetória de vir de várias empresas e hoje assim assume um papel tão importante, como é o caso da Omron. Bom, vamos lá. Acho que são quase 30 anos, né, de vida profissional, bom, e pessoal, né, porque claro, as coisas se juntam. Acho que eu comecei como uma menina muito encantada e com um sonho grande de trabalhar, de fazer as coisas acontecerem. Entrei na publicidade, então me formei publicitária, meu pai é publicitário, então tinha aí uma referência em casa. Tá no sangue ali. Tá no sangue. E a comunicação, então, me acompanha esse tempo todo. Eu acho que tem me ajudado, né? Apesar de ser uma formação talvez diferente para a posição que eu ocupo hoje em dia. Então, comecei lá em agência, fiquei 3 anos trabalhando com publicidade, com as diversas categorias de produto, desde ração para cachorro, confeitos, massas, enfim. E de lá eu conheci o outro lado do balcão, que é o marketing. Me encantei por estratégia, por lançamento de produto, por inovação. E aí fui uma menina muito feliz porque passei no estágio na Nestlé. Puxa. Né? Para trabalhar aonde? Em sorvetes, chocolates e biscoitos. Coisa ruim essa, né? Sorvete, chocolates, biscoito da Nestlé. Era quase importante, acho que era quase um estágio mas de sonho. Experimentação, tinha degustação. Que degustação. Uma época eu tinha que viajar para o Rio de Janeiro só para fazer degustação da nova no coleção. Rio, Carioca, praia, sorvete. Chocolate, beleza. E aprendi muito, né? Claro. Acho que uma escola fantástica, fiquei quase 10 anos por lá. Na área mais de consumo, né? Produtos de consumo massivo. Esse trabalho já era focado em marketing, em vendas? Isso, eu fui trainee, então, enfim, tive a grande oportunidade, eu acho, de ter uma formação... Uma escola boa, não é? Uma escola muito boa. Então, marketing, vendas, né? Inovação, rodei todas essas áreas e essas categorias. E aí tive uma vontade que me remeteu, inclusive, a um pouco passado, porque na época da faculdade eu fiquei muito na dúvida. Faço medicina ou faço publicidade? Quase igual. Quase igual. Então, coisas bem diferentes, mas, enfim, eu me interesso muito por saúde, é uma área que eu, enfim, sou apaixonada. E vi na possibilidade de migrar para a indústria, para a Roche, na época, uma oportunidade de, digamos, unir o útil ao agradável, trabalhar na área de negócio, que é o que eu gosto, mas contribuindo também para o universo da saúde. Então, naquele momento, eu fui trabalhar com a linha de diabetes. Então, monitores de diabetes, de glicemia, e foi uma mudança bastante importante de segmento, mas eu acho que a gente vai colecionando história, né? E colecionando repertório na vida. Então, muitas das coisas que eu tinha aprendido na Nestlé, consegui colaborar, contribuir e aprender outras tantas. Curioso, né, Fernanda, que a gente, quando começa uma trajetória dessa natureza, nesse nível, a gente sabe de onde está partindo. Mesmo porque assim você vai encontrando uma possibilidade, começou com alimentos, depois você entrou no ramo de saúde, depois vai ficando raízes e vai sendo conhecida, vai fazendo todo um relacionamento. Daí a pouco surge uma outra empresa. Poxa, você é uma pessoa que é boa nisso, tem contatos, daí a pouco vai por esse caminho. Tem duas maneiras. E agora há pouco estávamos conversando um pouquinho, falei dos meus filhos, né? Que eles
vão fazer aquilo que eles quiserem fazer na vida. São nessa fase de escolha já, e um gosta um pouco mais disso, daquilo. E eu sugeri para ele o seguinte: olha, procure fazer uma coisa que você gosta. Eu penso que acredito nisso, e acredito nisso. Tem duas formas de uma pessoa ser bem-sucedida na vida. Primeiro, ela fazer aquilo que ela gosta. E a outra é ela gostar daquilo que ela faz. Então, a gente nunca sabe exatamente onde que vai chegar, mas já vai tendo um prazer, vai fazendo um relacionamento, criando as raízes, fazendo que nós tenhamos, enfim, um envolvimento, um comprometimento, mostrando o nosso talento naquilo que a gente escolheu para fazer, aquilo que traz para a gente alguma compensa ou recompensa. Não só financeira, mas também em termos de satisfação de fazer uma coisa que a gente gosta. Como é que é para você isso? Você gosta do que você faz? Já falou em comunicação, trabalho com comunicação, mas agora lida com saúde, é um outro ramo também que tem um pouco a ver, né? Já que você fez uma coisa, era para fazer medicina, foi em comunicação e de repente agora está numa outra situação que você talvez não tinha imaginado lá atrás. Mas como é que está a sua sensação e satisfação em fazer aquilo que você faz hoje? Olha, eu concordo muito com o que você acabou de falar, Reinaldo. Eu acho que na vida, eu não acredito que a gente nasceu para fazer uma coisa só. Eu acho que o ser humano é fantástico e é capaz de abraçar e aprender, enfim, e se realizar. Mas eu acho que é fundamental a gente gostar daquilo que a gente faz. Né, a gente se realizar pelo trabalho. Eu digo que, obviamente, boleto todo mundo tem para pagar, claro. Enfim, né, obrigações, responsabilidades, parte do trabalho às vezes não é tão legal, né? Enfim, pessoas, muitas vezes, que não são adequadas, pode ser. Tem contato, mas eu acho que a maior parte do tempo, o olho tem que estar brilhando. Tá. Né? A gente tem que... e eu acho que isso, para mim, vem de um certo equilíbrio que eu sempre analisei e busquei em todas as oportunidades que tive, que é uma balança. Eu acho que a balança ela tem que ser favorável, ela tem que ser equilibrada. Então, por um lado, eu preciso sentir que eu posso contribuir com o negócio. Né? Eu tenho que sentir que, puxa, estão me pagando por algo, eu estou entregando, eu estou conseguindo contribuir, eu tenho capacidade, enfim, de fazer aquele negócio crescer e evoluir. Só que do outro lado, eu também preciso sentir que eu aprendo, que eu, né, todos os dias tem coisas, enfim, novas e que eu estou me desenvolvendo. Então, isso pode vir da diversidade, de repente, de segmentos. Então, depois trabalhei na BD por muitos anos, na área hospitalar. BD também é no ramo de saúde? É, no ramo de saúde, uma empresa americana, muito boa. Tive 2 passagens lá, muito felizes. E tive a oportunidade de trabalhar muito, por exemplo, com hospitais, com governo, com outras categorias ainda em saúde, mas diagnóstico, seringas, agulhas, enfim, catéteres, uma série de produtos e uma série de canais muito interessantes, né? Fernanda, eu te conheci quando você trabalhava já com também diabetes, né? Também. Você trabalhou na Roche, quando você foi para o Pátria, você foi com esse know-how. Como que foi essa sua passagem? Olha, para as empresas? Então, para a Roche, para a BD, para o Pátria e hoje para a Onron. Olha, sempre vieram de convites. Eu tenho essa felicidade, né? Essa sorte também. Mas sempre vieram de convites de mercado, de headhunters, enfim, de oportunidades que surgem. E eu acho que isso tem a ver com as marcas que a gente vai deixando, com as pessoas com quem a gente trabalha e que tem uma boa referência, né? Podem dar alguma boa referência daquilo que a gente faz, daquilo que a gente contribui. Por exemplo, no Pátria, eu acho que foi talvez a experiência mais diferente da minha carreira profissional, ir de repente para um private equity, né? Uma investida que tem um private equity por trás. Isso me fez abrir assim a minha cabeça muito. Acho que tem uma visão para negócio, para visão financeira muito ampla, para a questão de M&A, né, aquisições. Então, foi um ritmo de aquisições bastante intenso. Né? E aí a gente começa... Eu participei desse trabalho junto com você, te conheci lá. Agora, assim, uma coisa que eu sempre admirei em você foi a sua forma de se comunicar.
Obrigada. Porque eu assisti você em muitas apresentações, na época que você trabalhava, e eu achava assim, incrível você falar de assunto sério de um jeito leve. Ao que você atribui isso? Você aprendeu na vida ou é o teu jeitinho mesmo de ser? Eu acho que eu nasci um pouco assim, né? Acho que tenho no meu pai um certo exemplo, então ele, enfim, até hoje contribui com associações, ele mora no interior enfim, tem uma forma de se comunicar que eu gosto, que eu sempre admirei. Mas, lógico, acho que a gente vai aprendendo também, né? Fiz faculdade de comunicação, tive a oportunidade de fazer outros cursos. E hoje julgo que, assim, para um líder, né? Você que quer ser líder, né? Você que está aí, talvez, nos assistindo e pensando na sua carreira, eu acho que um dos pilares é comunicação. A gente tem que saber conversar com as pessoas, falar de assuntos difíceis, sim, de uma forma leve, tranquila, de forma a engajar e não a provocar medo, né? Então, acho que é super importante. Eu acho que o líder ele também tem que gostar de pessoas. Então, quando você gosta de pessoas, você tenta ter uma comunicação mais empática, se preocupando com o outro. Eu costumo dizer, Fernanda, que é fácil ter pessoas que são bons comunicadores, mas nunca vão exercer papéis de liderança. Mas é praticamente impossível haver um bom líder que não tenha ou não desenvolva, mesmo que não tenha o dom, como você acredita, já tem uma facilidade em função do próprio convívio com o seu pai, com as pessoas que já se comunicavam bem, e que acentuou isso em você e facilitou a sua vida nessa jornada. É praticamente impossível, ou muito difícil, ter um bom líder que não saiba ou não desenvolva essa habilidade de comunicação. Em todas as questões relacionadas à liderança, né? De influência, de comando, de organização, de saber lidar com as adversidades, negociação, vendas, contato, atendimento a clientes, ou seja, todas as atribuições que tem, até representando a empresa nos mais variados segmentos, congressos, seminários, eventos, imprensa, mídia digital, ou seja, é um mundo de comunicação, a vida de um líder, não é verdade? Sem dúvida, o dia inteiro. Né? Telefone, pessoal, contato. Acho que... Na Onro, eu queria saber assim, como que você trabalha a comunicação e marketing para esse produto, que é um produto assim bem específico, né? Como que você atinge o seu consumidor final? Então, vamos contar um pouquinho, talvez, do que é a Onro, né? A empresa que eu trabalho há 2 anos. É uma multinacional japonesa, focada no desenvolvimento e na produção de medical devices, dispositivos médicos, para que as pessoas possam cuidar da sua saúde em casa. Então, a gente tem muitos monitores de pressão, inaladores. Agora, a gente está lançando uma linha de eletrocardiogramas de uso doméstico, portáteis, inclusive. E tudo isso é para levar a saúde para casa das pessoas. Então, é uma linha que une... ela é uma linha que ela é vendida no varejo. Então, a gente tem, sim, uma comunicação através dos farmacêuticos, através dos balconistas. Esse é um trabalho importante, porque é uma venda que normalmente ela é uma venda assistida. São produtos vendidos em farmácias? São produtos vendidos em farmácias. Os monitores de pressão, acho que né, muita gente... Clínicas, hospitais também? Vocês não têm e-commerce? A gente tem e-commerce. Hoje em dia, aliás... Mercado Livre, Amazon, são plataformas muito importantes, bastante relevantes, atingindo já aproximadamente 1/4 aí do volume de vendas e que vem escalando com uma velocidade muito rápida. Vocês têm, assim, eu vendo no Brasil, aqui em São Paulo, vocês têm outras unidades? Brasil inteiro, né? Temos... representantes de vendas e funcionários em todo o Brasil. E aí os grandes canais, as farmácias e o online. Hospitais, clínicas, esse é um mercado que a gente vem explorando nos últimos tempos.
até com uma linha mais profissional, que a gente tem também, mais adequada a esse segmento, mas o grande negócio, ele tá no varejo. Então, eu brinco que ele traz um pouquinho de cada uma das minhas experiências, porque não deixa de ser um consumo, como eu vivi na Nestlé, porque é vendido sem a necessidade de uma prescrição, está disponível no balcão da farmácia. Obviamente, a gente precisa, sim, trabalhar a classe médica, então os cardiologistas, por exemplo, são muito importantes. Semana que vem a gente vai estar num congresso, que é o Congresso Brasileiro de Cardiologia, por exemplo, onde a gente apresenta sempre, em primeira mão, as novidades para os médicos, cardiologistas, porque eles também têm uma parte importante na jornada. Eles indicam, recomendam. A marca Onron é uma marca que a gente tem o orgulho de falar que é a marca mais recomendada pelos médicos, isso com pesquisa. Então, basicamente, a gente tem um tripé na comunicação, que é trabalhar o médico, trabalhar o paciente, então fazer a comunicação direta para o paciente e trabalhar o ponto de venda. Nesse aspecto, uma pergunta aí, uma curiosidade, porque assim, são monitores de pressão, inaladores, controles de pressão, ou seja, uma série de equipamentos que a própria pessoa que compra, ela faz e fica não é se medicando, mas se monitorando. Monitorando isso. E até que ponto que isso, de alguma maneira, interfere ou facilita para que a pessoa tenha, assim, uma noção de, olha, estou com um problema sério, então corre para o médico, ou assim, não, está tudo bem. Então, até que ponto que isso facilita ou até pode, de alguma maneira, gerar algum tipo de risco, na medida que a pessoa, então, ela começa a se medicar, já que ela se cuida de pressão, ela vai lá, compra um remédio, já que vai assim, já cuida de um inalador ou de um produto qualquer, até que ponto que a pessoa acaba não tendo esse cuidado em função dela mesma se medicar e comprar os medicamentos sem a orientação, sem o acompanhamento direto de um médico. Tem isso? Olha, eu vejo que, em geral, é o contrário, né? Isso traz uma facilidade, um acesso para que a pessoa possa monitorar. Essa é a palavra. Esse é o objetivo. Né? Esse é o objetivo. Quando a gente fala, por exemplo, da linha dos monitores de pressão, ou mesmo dos eletrocardiogramas. Então, são produtos de simples uso. A gente tem um app também, que é o Onron Connect, então é possível fazer o download e baixar esses dados e fazer com que a pessoa, inclusive, a gente fomenta que ela se comunique com o médico. Então, por exemplo, através do aplicativo, ela pode baixar um PDF com os resultados e passar por WhatsApp para o médico e aí tirar alguma dúvida. E o médico fazer a orientação medicamentosa, esse tipo de coisa. Exatamente. Não, isso é bem interessante. Voltar numa próxima consulta com a memória, com todos os dados ali, que as últimas medições. O médico pode fazer uma adequação, por exemplo, de horário de medicamento, de dose de medicamento. Eu acho isso um grande diferencial em relação a outros produtos de mercado, né? Você trabalha isso na comunicação? E aí, envolvendo nessa pergunta, você tem alguma história para contar para a gente aqui de um caso, de uma pessoa que esteve lá, de repente foi lá, usou um equipamento da Onron, e aí, de repente, em função disso, ela salvou a vida ou teve uma mudança? Certamente deve ter muitas, né? Mas tem uma história para contar para a gente? Tem sim, e vou contar uma bem recente até. Então, a linha de eletrocardiogramas, basicamente a gente tem dois. A gente tem um equipamento que é o Onron Complete, que é um 2 em 1. Ele é um monitor de pressão e também um eletrocardiograma de uma derivação. O que significa isso? Vamos traduzir, né? Ele é um eletrocardiograma um pouco mais simples do que aquele que a gente faz no hospital ou no laboratório, mas com um nível de precisão para conseguir diagnosticar fibrilação atrial, que é o tipo de arritmia mais presente na população e é a principal causa de AVC. Olha. Então, olha a importância disso. Né? Acho que todo mundo conhece tudo alguém. Tem a ver com a prevenção, saber o exato momento, se a pessoa tem a oportunidade de saber antes, corre, tem tempo de se cuidar. Esse tipo de coisa. Sem dúvida. Tem um estudo médico, que é o estudo Ritmo, que é recente, feito aqui no Brasil, que aponta que pessoas com mais de 60 anos de idade e hipertensas, 13% desse universo
pode ter fibrilação atrial e a grande maioria não sabe que tem. Então, é aquela situação que a pessoa, quando ela tem o AVC, aí ela fica, né, ela ou a família, ela descobre que a causa foi a fibrilação atrial. Sendo que se você souber que você tem a fibrilação atrial, tem vários medicamentos, tratamentos que podem, enfim... E esses aparelhos, eles têm um preço acessível? Eles têm. Então, mas a história que eu vou contar, antes disso, foi na Drogaria Araújo, então, em Minas Gerais. Eles compraram alguns desses equipamentos e olha que interessante, eles compraram para colocar dentro das salas de assistências farmacêuticas. Isso é uma grande tendência, né? A gente toma vacina na farmácia, a gente faz vários testes. Serviço a mais oferecido pela própria farmácia. Exatamente, com custo muito barato. Então, um teste desse é algo em torno de R$20, R$25 dentro de uma farmácia. Um senhor foi na farmácia, enfim, apontou lá o possível diagnóstico de fibrilação atrial. Ele foi encaminhado imediatamente para um médico, para um hospital, e de fato ele estava tendo um problema sério de saúde e foi tratado, medicado em função disso. Então, sim, a gente pode falar que salva vidas. Podemos falar. Eu tenho uma outra história também interessante, que um médico próximo nosso vivenciou esse caso e contou para toda a minha equipe, inclusive há pouco tempo atrás, em reunião de vendas, em que ele acudiu um vizinho que mora no mesmo condomínio dele, um outro médico, inclusive, com uma idade mais avançada. Ele estava passando mal. O filho deste médico ligou para ele, falou, por favor, eu tô indo acudir meu pai, mas eu tô um pouco longe, você que mora aí pode ir até lá? O médico levou o Cardia. O Cardia é um produto muito pequeno, portátil, e que dá um eletrocardiograma aí de 6 derivações, que é mais completo. Aplicou o teste no médico que estava passando mal, ele estava tendo um infarto. Olha. Imediatamente, pronto, já foi para o hospital e salvou a vida. Então, acho que a medicina, isso me encanta, né? Ela está evoluindo. Vida, né? Não, e você tornar isso acessível ao grande público, né? E aí a gente está falando de valor. De valores. Então, vamos lá. A gente tem 3 produtos nessa linha que a gente está chamando de linha IntelliAfib. Justamente a FIB de fibrilação atrial. A gente tem o Complete, que eu falei, é um produto na ordem aí de R$1.200 a R$1.500. A gente tem o Cardia, que é esse eletrocardiograma portátil, mais ou menos nesse valor também. E aí a gente está lançando agora, vou contar em primeira mão, porque o lançamento... Você que está nos vendo aí, uma oportunidade em primeira mão. A Fernanda está trazendo aqui uma novidade. É isso que nós gostamos, de trazer novidades aqui para o nosso público em primeira mão. Muito legal. Então, a gente está lançando, pré-lançamento no Congresso a semana que vem, que é o IntelliAfib, que é o primeiro monitor de pressão arterial que tem uma detecção de fibrilação atrial, e isso vem escrito. Então, ele tem uma inteligência artificial embarcada no próprio monitor de pressão, e através disso ele dá um possível diagnóstico. Então, ele vai revolucionar o mercado. Ele vai ser um produto que vai custar um pouco menos de R$500, tá? Olha. E ele, de fato, eu acredito que ele vai revolucionar, porque hoje em dia as pessoas elas não fazem exames com tanta frequência, né? Então, vamos dizer, quantas vezes por ano se vai a um cardiologista? 1, 2 no máximo, alguém que já tem uma condição. Quantas vezes a pessoa faz um Holter, que é enfim, é um... Que passa a noite lá com o processo e tal. Aquele barulhinho que faz. É isso aí. Conheço. Exatamente. Deve conhecer também. Deve conhecer. Mas quantas vezes a gente faz isso? Verdade. E aí, Murphy existe, né?
muitas vezes você está, naquele dia que você está fazendo aquele exame, Tá e não tudo acusa bem. nada. Porque a arritmia, diferente de outras condições, ela vai e vem. Ela é intermitente, ela não apresenta a palpitação, né, de uma maneira constante. Então, não é tão simples de fazer o diagnóstico. Agora, é com muito maior frequência que a gente faz a aferição da pressão arterial. Então, o IntelliAFib ele vai dar isso, porque todas as vezes que fizer a aferição da pressão, ele já vai ter um rastreio de arritmia, de fibrilação atrial. Tem a ver com a história da pessoa, Tá. tem a ver com... Né, E toda a uma arritmia estrutura. seria a causa mais comum de AVC e infarto? Sim. Em Tá. especial esta arritmia, que é a fibrilação atrial. Ah, muito interessante. E quando isso estará disponível para compra? No final desse ano. Ah, No bacana. final desse ano. A partir aí de novembro, a Tá. gente Não, E tem. para assim, você que né? tem algum tipo de problema, ou pessoas da sua família que possam ter algum tipo de situação dessa natureza, onde ela vai ter com mais frequência a oportunidade de fazer esse monitoramento, preservando automaticamente a sua saúde, está aí uma boa informação dada em primeira mão aqui pela Fernanda É isso Villa aí. Lobos. Que legal, que legal. Então, Fernanda, uma coisa que eu quero saber de você. Você que atua há muito tempo na área da saúde, e é um sistema muito regulado, né? Por muitas normas e tudo mais. Como que você trabalha a comunicação e marketing de forma ética e profissional e consegue atingir o seu público? A gente tem que, obviamente, respeitar as regulações, isso não tem dúvida. Mas eu acho que a comunicação nessa área, ela tem um papel também de educar. E hoje em dia, eu acho que através das mídias digitais, né, sociais, e mesmo dos marketplaces, abriu um espaço muito interessante para a gente conseguir não apenas, enfim, divulgar e vender, mas também construir toda a jornada, né? E aí, desde o início, que é a gente, por exemplo, explicar o que é uma fibrilação atrial. E aí, depois, tudo bem. Aí você conscientiza, educa, as pessoas vão buscar mais informações, vão buscar também o apoio médico e aí a gente trabalha. Então, eu acho que tem muitas ferramentas hoje. Podcast é uma delas. Né? Aliás, é bom saber que tem um estúdio aqui à disposição, caso Aí. tenha interesse em vir fazer um trabalho com a gente. Sim. Obviamente vai ser um prazer muito grande. Claro. Então, acho que tem, né, muitas ferramentas. Cursos, Acho que tem cursos, tem alguma formação específica, palestras, tem pessoas que fazem isso, Sim. espalhados por aí, divulgando, porque é uma Muito. forma também de educar e também orientar, por que não, e por que não, automaticamente divulgar os produtos que são muito úteis para a população de maneira geral. Eu sempre achei interessante, você lidera uma equipe de homens e mais velhos que você, lá no passado. Continua assim na Honro? Isso é uma constante, né? Eu acho que a gente está vendo como uma evolução. Que é ser mulher e liderar, vamos dizer, homens? Nancy, me fazem bastante essa pergunta. E eu acho que a criação que eu tive, eu tenho um irmão e uma irmã, ela nunca me limitou. Nunca meus pais diferenciaram, Fernanda, você vai estudar isso e seu irmão vai estudar outra coisa. Então, talvez diferente de muita gente que talvez teve outro tipo de educação ou outras interferências, né? Eu nunca senti essa diferença porque eu sempre achei que eu era, né, capaz tanto quanto e não menos. Eu entendo que é natural, né? Que parece assim uma preocupação, porque mulheres não têm essa equidade. Tem, claro, muita coisa assim, mas é uma pessoa normal, ela tem capacidade, competência, sensibilidade, vai à luta, consegue espaço. E, obviamente, faz... Eu acho que tem, Eu assim... acho que a questão não é nem a competência, né? Que a competência, evidentemente, que você tem jeito para liderar, você tem... Mas, assim, existe uma certa resistência inicial, sem né? dúvida. Então, você tem que ser muito inteligente, muito especial para você poder liderar com tranquilidade, né? Isso é a maneira que eu vejo. Porque eu também tive uma carreira como líder e assim como você, eu nunca me lembrei que eu era mulher, né? Eu sempre pensava, eu sou uma profissional e ponto, né? E eu fui muito bem sucedida, mas assim, eu tinha
tinha aquelas conversinhas, olha aí, por que ela cresceu tanto, não sei o quê, né? Hoje em dia eu acho que é mais tranquilo, né? Mas eu sinto sim, então, acho que complementando, né? Eu acho que o início eu tinha talvez o benefício da ingenuidade de não perceber. Então eu não olhava, eu não tinha medo, e fui indo, né? A partir de um certo momento da carreira, eu acho que, né, depois que eu virei diretora, assumi algumas posições, né, mais estratégicas, eu percebi, sim, não vou dizer que não, eu acho que eles te testam mais, né? Será que ela está no caminho? E eu acho que até hoje tem. E a gente precisa conquistar, não na força, mas na competência. E eu acho que eu tenho uma característica que me favorece, que é saber escutar. E isso eu fui aprimorando ao longo dos anos, tá? Não digo que eu nasci assim, não. Eu acho que eu impunha mais. E de uns anos para cá, essa cadeira, ela exige muito, né? Você ser diretora geral, porque algumas áreas eu tenho experiência e mais profundidade, então em vendas, em marketing, esse é meu background, né? Em outras áreas, não então, e eu preciso liderar também supply, preciso liderar RH, finanças, administrativo. Exatamente. Então, você tem que, e aí independente se, enfim, o liderado é homem ou mulher, mas você tem que construir, acho que uma relação de confiança com o seu time. Você tem que saber escutar especialistas, porque, obviamente, eu não sou especialista em tudo, mas também, e aí eu acho que é uma coisa da mulher, sim, saber confiar um pouco na sua intuição. E eu já me arrependi de vezes que eu tive a intuição e falei, não. E não quis escutar. Normalmente não dá certo. Curioso, estamos falando novamente em comunicação, perceberam? Entenda assim, o quão é importante a sua própria formação, a sua origem em relação a ter essa facilidade e trabalhar a sua comunicação. Tem a ver com escutar, tem a ver com falar, tem a ver com saber posicionar, tem a ver com a sensibilidade ou essa acuidade sensorial perceptiva para você perceber o que pode, o que deve ou não falar, escutar a sua intuição. Ou seja, todo um jogo de relacionamento e contatos, né? Que acaba sendo muito mais do que apenas estou analisando num processo de formulário. É a relação interpessoal. E eu acho que eu tenho um trunfo também. Eu sou casada há muitos anos, né? Meu marido é o Miguel. E eu conheci ele lá na agência que eu trabalhei. Ele é publicitário também. Ainda é publicitário. Hoje em dia ele se dedica a imóveis, a outros negócios, mas eu acho que ele é um grande coach. Então, eu tenho a sorte de ter em casa alguém com quem eu consigo conversar, compartilhar alguns problemas, ele me dá também, e é uma pessoa, óbvio, próxima e de confiança, que também fala, opa, cuidado. Tá exagerando. Tá exagerando. Você precisa ter puxão de orelha também, e no trabalho. Enfim, nem sempre as pessoas são totalmente transparentes, né? A gente tem que tomar muito cuidado de não se sentir assim, nossa, dona da verdade, totalmente confiante naquele caminho. É importante olhar riscos e acho que ter pessoas que, né, consigam te alertar. Tá. E assim, como que tem muitas pessoas que sonham com essa carreira de publicidade, né? E é uma carreira muito difícil. Eu, particularmente, tenho um sobrinho que é gênio, entrou com 17 anos numa universidade federal lá de Brasília para publicidade. Ele gostava muito de redação e ele teve que trabalhar de graça em grandes agências durante alguns anos, até que ele conseguiu um emprego, e não foi no Brasil, foi na Alemanha. Hoje, inclusive, ele mora na Alemanha. Que dica você daria para quem quer entrar na área de publicidade? Porque publicidade não é só agência, né? Não é. Olha, eu estou
mais afastada desse universo já há muitos anos, porque fui para o lado mais da administração do que, digamos, da publicidade. Mas talvez como cliente, né, de agências. Então, o meu olhar hoje é que entender de marketing digital. Eu acho que teve uma revolução, né, em publicidade daquela minha época, há 30 anos atrás. Jornais, revistas, rádio, claro, TV. Era o above the line, o below the line, era isso que a gente falava. Falava-se já em 360, mas eu acho que hoje em dia é entender profundamente jornada de compra de cliente, experiência de cliente, entender touch points, aonde você encontra esse consumidor, né, aonde ele está do ponto de vista de meios, canais, e como você consegue realmente transformar em resultado. Acho que não existe mais muito aquela conversa que eu acho que a gente tinha de uma construção de marca um pouco mais poética, mais idealista. Nossa, vou investir um monte de dinheiro num comercial maravilhoso que vai construir minha marca. Eu vejo os anunciantes muito mais pragmáticos hoje em dia, querendo saber, mas gerou lead? Converteu? Não gerou? Então... Uma coisa mais pragmática, mais real, dentro de uma condição que é aquela que a gente vive hoje. Os influencers, de que maneira atingir... Afiliados, né? Como eles podem trazer conversão. Então, eu acho que mudou. Não adianta o publicitário não gostar de número. O publicitário tem que gostar de número. Tem que ter uma visão analítica para ver resultado prático de campanha, porque é o que o mercado demanda, o cliente precisa. Agora, eu acho também que uma boa criação, né, ela sempre tem impacto, ela chama atenção, e num universo que a gente está, em que tudo é segundos, você não presta atenção em absolutamente nada, eu acho que o poder do impacto de uma campanha impactante que te atrai e você te fisga e você quer escutar, quer aprender mais, isso eu acho que não passou de moda. Você está ouvindo, né, aqui uma diretora geral de uma grande empresa multinacional, ou japonesa. E assim, com uma base estruturada, bem sólida nesse sentido. Então, é claro, para uma pessoa chegar nesse nível e falar o que ela falou, provavelmente você assistiria uma palestra e pagaria assim uma nota para ouvir uma aula, talvez assim, de um grande especialista. Essas recomendações, entendo assim, tão importantes para gestores de RH, pessoas que estão lá começando a carreira, líderes de maneira geral que estão assistindo aí, você que está assistindo aqui esse programa. O quão é importante você pensar a respeito disso dessa maneira, de uma pessoa que chegou lá, dando orientações, dando sugestões, mostrando, olha, o caminho é esse, você vai fazer. E é importante você gostar daquilo que você faz, fazer uma coisa que lhe dê assim, o prazer de fazer. Além disso, estar conectado com o mundo no qual você vive. Ah, mas é fácil de falar isso, mas olha, o quanto trabalho dá. É a questão assim, ela teve sorte na vida. Sorte? Vai ver. Olha assim, só de formação aqui, tá vendo aqui, fiquei encantado. Poxa vida, né? A Fernanda, administração e cursos internacionais da London Business School e IES também, ou seja, tem toda uma bagagem internacional, todo o conhecimento, mas não é só a competência em função da formação acadêmica, mas principalmente da sensibilidade, da cuidado que eu falei, em relação a estar conectada no momento presente, no mundo no qual nós vivemos. E, claro, tirar proveito, fazer tudo o que tem que ser feito em função de definir nichos, falar uma linguagem apropriada, conduzir a empresa em função do produto, de acordo com as necessidades, para que as coisas fluam e cresçam, evoluam e possa ter o sucesso almejado, o sucesso esperado. Um resumo em relação a isso, o que você daria de conselho para as pessoas que estão buscando uma luz no fim do túnel, assim, no mundo conturbado, tão difícil em função de tecnologia, inteligência artificial, ou para algumas pessoas um mundo fascinante de oportunidades? Como é que elas podem fazer? Quais os principais caminhos, ou talvez algumas orientações a partir da sua experiência, que elas poderiam fazer para conseguirem mais facilmente obter sucesso na vida? Valores talvez fundamentais, o que você aconselharia nesse sentido? Propósito, né? Sentido de vida.
Olha, eu acho que tem muita coisa aqui. É Mas uma primeira palestra, coisa. 2 horas agora. Mas, sim, os pontos fundamentais para o seu entendimento. Você tem que entender o que são valores importantes para você, né? Então, enfim, para mim, família é um valor, trabalho em si é outro valor, eu adoro, eu gosto, então eu me dedico, me empenho. Respeito, eu acho que é outro valor, né? Eu não faria algo que eu acho que fere os meus princípios básicos. Humildade, então a gente não pode também achar que é melhor do que os outros, ou ter soberba, ou achar que já sabe. Então eu acho que a humildade ela é importante ao longo de toda a trajetória, sempre. E curiosidade. Eu acho que isso é uma outra coisa assim fundamental. Se você não é curioso, você não aprende, né? E aprender, a gente tem que aprender todo dia. Todo dia. Eu falo isso para os meus filhos também. Eu acho que isso é o que dá brilho no olho, isso que dá vontade da gente continuar. Então, eu acho que o universo ele é muito amplo. As possibilidades de trabalho hoje em dia, elas são enormes. Mas, assim, entende um pouquinho o que você gosta e o que você consegue fazer diferente e melhor do que os demais. Porque você vai ser bom, mas tem um universo competitivo. Não vamos dizer que também, né? Não tem. É tudo fácil, não é tudo fácil. Então, acho que olha um pouco, tenta fazer uma análise mais profunda de quais são as suas habilidades, quais são as suas competências, quais são aquelas. Pergunta para o seu pai, pergunta para sua mãe, pergunta para quem está com você. Às vezes são pessoas que vão falar, olha, desde sempre. Eu tenho um filho que eu sei, nossa, ele é criativo. Ele nasceu sendo criativo, ele se comunica super bem, ele é ótimo. Eu tenho outro filho que é super hábil, raciocínio lógico maravilhoso, números maravilhoso. Então, a probabilidade deles se darem bem numa carreira que já aproveitam... Leva à tendência natural. Leva à tendência natural, eu acho que é muito maior. Agora, dom somente não leva a nada, tá? E isso, nas avaliações de desempenho que eu faço, assim, eu acho que esforço, disciplina, dedicação, isso é fundamental. Eu aprendi assim, eu sou assim, eu acho que a gente tem que se esforçar, a gente tem que se dedicar, não adianta que não vai cair do céu, as coisas não acontecem só porque você tem uma certa facilidade aqui ou acolá, a gente precisa se dedicar e em qualquer posição que você esteja, talvez um conselho que eu recebi quando eu era muito jovem e eu trago comigo até hoje em dia é assim, sentimento de dono. Sinta, não importa, eu sou analista de RH dessa empresa, tá bom. O que depende de você? O que está daquilo ali, você vai ser o Fernanda S.A., você é o Rodrigo, João, Mariana. Então, é um trabalho que depende de você. Quando a gente tem sentimento de dono, a gente faz as coisas acontecerem, a gente trata o dinheiro da empresa como se fosse nosso, a gente se preocupa em entregar resultado, em trazer um bom impacto, a gente se preocupa com as outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, acho que é um conjunto de coisas, mas se eu fosse resumir, eu acho que é isso. Sinta que aquele negócio, não importa a escala, não importa, né, o tamanho que ele tem, a sua área é sua. Fernanda, você falou de detalhe, assim, para você que está vendo isso tudo, sugiro que você está vendo lá no YouTube, dê uma retornada, veja esses conselhos que ela deu que podem servir para sua vida, talvez um pilar, uma base para você poder edificar aí uma pessoa de muito sucesso na vida, qualquer que seja o ramo, a área que você escolheu para fazer na sua vida. Boa, Reinaldo. Muito legal, muito agradecido pelo Mas deixa eu uma verdadeira aula aqui. Deixa eu perguntar uma coisa que eu acho que tem muita gente aí que está nos assistindo, tem curiosidade. Como que você conciliou a maternidade e o trabalho? Licença maternidade, criança pequena, como é que foi isso? Para as mulheres aqui que estão nos vendo, e estamos diante de uma grande empresária que hoje é uma diretora-geral. Como é que foi isso? Olha, pergunta de 1 milhão, né? Porque essa eu acho que é o meu maior desafio de todos os dias.
Meu filho mais velho amanhã faz 22 anos, então há 22 anos. E mais um pouquinho, porque a gravidez também você já tem uma certa dificuldade de conciliar, né? Olha, eu acho que é muita organização. Então, eu tenho uma disciplina com a minha agenda absurda. Acho que os minutos, eles contam. E quando a gente consegue ter uma intenção e a gente sabe quais são aquelas coisas que são inegociáveis na vida particular, quais são as inegociáveis no trabalho, você consegue fazer uma gestão melhor. Mas precisa sim, não vou falar que dá para a gente equilibrar todos os pratinhos, já faltei de muita reunião de escola, sim. Então, não dá, não existe... Você tirou licença maternidade? Eu tirei, eu trabalhei, tive... Acho que a sorte de trabalhar em empresas todas muito boas. Então, tive 2 filhos enquanto eu trabalhava na Nestlé. Não, depois que pede, eu tive... não é verdade? Quantas, milhares, todo mundo faz isso. Todo mundo, de um jeito isso. Ou de outro, E acho que assim, as mas dificuldades sempre... surgem, mas é importante ter essa fibra e firmeza de continuar. Isso, e eu acho assim, ó, um dos maiores, eu acho que de melhor que eu posso passar para os meus filhos é o meu exemplo. Isso eu acredito muito nisso. Guerreiro, meu marido também acredita muito nisso. Eu acho que assim, você pode falar 10 vezes, mas se o seu filho não perceber nas suas atitudes se aquilo tem uma consonância, não adianta nada. Então, hoje em dia, assim, eu tenho um orgulho muito grande, uma alegria muito grande de ver meus 2 filhos mais velhos iniciarem as carreiras em estágios, ainda esses passos iniciais deles. Com dedicação, com vontade. Então, eu acho que é o que a gente, de uma certa maneira... Né? E plantou, sempre viram o pai trabalhando bastante, a mãe trabalhando também muito. Então, talvez, assim, como lidar um pouco com essa culpa, né? Eu acho que as mulheres, elas sofrem muito e talvez um alento aí é esse, assim, pequenas culpas, pequenas faltas. Tudo bem, gente, não é isso que vai fazer morrer, não é, não pude ir numa apresentação da escola. Claro, você não pode ser ausente da vida do seu filho, né? Se a gente decide ser mãe, a gente tem... E também um bom marido, como você falou, um bom parceiro, uma boa parceira que juntos isso fortalece. Um acaba substituindo o outro, né, em situações especiais. Exatamente, você tem que ter uma parceria, isso aí não tenho dúvida. Ô, Fernanda, olha só que coisa boa, viu? Que prazer te conhecer, uma guerreira, uma pessoa que assume um papel tão importante, não uma grande organização. Que ela era especial. Já tinha, sim, sua fama te precede, não é? Olha, muito já obrigada. Te recebemos aqui de braços abertos, coração também aberto. E você deu um show aqui pra gente, para você que está aí nos assistindo, que é uma pessoa tão especial. Espero que tenha gostado também do que você falou. Quiser deixar alguma recomendação a mais, assim, que bom, moçada, alguma coisinha, principalmente para os jovens que estão começando. O que você quer ser na empresa? Diretor? Quando? Na semana que vem. Calma, tem um tempo, né? Então, moçada que vem muito alvoroço nessa questão de geracional. Mas algum conselho, alguma orientação, a partir do seu exemplo com os seus filhos, que você pode deixar aí como um último recado aqui no nosso bate-papo. Olha, você que é jovem, que está nos assistindo, começando a carreira, eu acho que o que você precisa é, primeiro, ter uma identificação com aquela área que você está escolhendo. Então, se identifique, né? Goste daquilo que você faz, como a gente conversou aqui antes, mas assim, se dedique. Se dedique. Eu acho que a dedicação, ela nunca sai de moda. Eu acho que é sim importante a gente ter um certo equilíbrio e conseguir conciliar a nossa vida pessoal, profissional, né? A gente é um só, mas não existe, eu não acredito, né, em Alice no País das Maravilhas. Nada é fácil. Acho uma maravilha poder trabalhar com jovens hoje em dia, né? Aliás, acho que a gente, às vezes, generaliza muito, falando que essa geração não trabalha, ou essa geração, enfim, é mimimi. Leio muito essas questões, essas polêmicas, e, na verdade, acho que não é nada disso. Acho que a gente pode ter uma
complementariedade geracional. Acho que essa juventude ela está muito bem formada, tem muita gente aí saindo com tudo, sabendo trabalhar com inteligência artificial, coisas que a gente tem que se adequar para eles. Na frente, claro, saem na frente. Então, talvez uma dose de humildade, né? Entenda que experiência também é importante, valorize aqueles colegas do seu lado que talvez não tenham essa mesma habilidade, essa mesma facilidade com tecnologia, mas que, por outro lado, vão te agregar muito em relação à percepção de ambiente de trabalho, a relacionamento interpessoal, a história, né? Cicatriz é bom, experiência é bom também. Então, eu acredito muito nisso, na combinação, nessa diversidade, mas ela precisa ser precedida, né, com muito respeito entre as partes e tolerância de que sim, realmente não somos iguais, as gerações têm suas características, mas elas podem ser uma colaboração muito potente se a gente conseguir tirar o melhor disso. Que bonito. Muito obrigada, foi ótima. Obrigada a vocês. Bom, então nós estamos chegando ao fim do nosso episódio de hoje. Para você que nos assistiu, nossos agradecimentos. Caso você tenha gostado, dá o seu like, compartilha, se inscreva no nosso canal e também mande os seus comentários no sentido de pautas ou até personagens que vocês acham que possam agregar valor. A você, Fernanda, muito obrigada. Eu sou uma grande fã sua, você sabe disso, de longa data. Você foi muito especial e trouxe muito valor aqui para o nosso podcast. Muito obrigada. Eu que agradeço Rinaldo, o convite. Grata, viu, pela confiança, pela parceria de sempre. Pela obrigada, amizade viu? de longa data aqui, né? E pela alegria que eu tenho de trabalhar com você. Que honra. Fernanda, quiser deixar o seu contato, eventualmente alguém queira ter um contato, essa mulher eu quero falar com ela, alguém empresário, alguém que gostaria de ter o contato, como é que uma pessoa pode te encontrar? Olha, LinkedIn, né? Me siga no LinkedIn, então, Fernanda Villa-Lobos. 2 L's, não é isso? 2 L's, Villa-Lobos com 2 L's e tudo junto. 2 L's tudo junto. Tá, e da nossa parte aqui também, essa alegria. A Nancy tinha me falado de você, você não imagina quem vem aqui hoje. Normalmente a gente recebe pessoas especiais, com muita cultura, conhecimento. Aqui a diretora-geral das Swarovski, o Marcelo Madarazzi, pessoas assim que a gente conhece, respeita e gosta muito, né? Você fique preparado e realmente eu saí daqui muito surpreendido, no sentido de, não surpreendido, mas de assim, feliz, porque ela realmente tinha razão. Prazer de receber aqui em nosso humilde programa Entre Líderes, trazendo pessoas especiais. A nossa intenção é sempre trazer para você que esteja nos assistindo alguma coisa útil, interessante, que possa fazer algum tipo de mudança, uma reflexão para você ver, por que não, uma vida melhor. Então, muito agradecido. Muito obrigada, foi um prazer participar e um abraço grande aí a todos. Para você, fica aqui um abraço, até o nosso próximo podcast. Até lá.